Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez neste programa que é Profecias Bíblicas, para dar continuidade aos assuntos que são proféticos, que nós encontramos em toda a palavra. Toda a palavra ela é profética, ela aponta para os marcos já estabelecidos por Deus dentro do seu propósito de salvação para o homem. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com os pastores Edilson Rocha, A paz do Senhor, prazer grande estar com vocês. Isaías Diniz. Amém, a paz do Senhor. E o nosso assunto hoje está ligado ao livramento de Ló. O texto que nós vamos usar está em Gênesis 19, verso 15, que diz assim: Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Esse texto fala de uma experiência maravilhosa de Ló, e há uma riqueza profética dentro desse texto. Se nós observarmos, Ló havia se separado de Abraão e havia escolhido habitar nas campinas do Jordão, onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas apesar de ter se separado de Abraão, Ló conservava o temor a Deus, mesmo morando em uma cidade onde a própria palavra nos diz que o pecado daquelas 2 cidades se tinha agravado diante de Deus. E foi por conta do temor de Ló que Deus preparou um resgate para ele e para toda a sua família. Deus opera de uma maneira maravilhosa. Quando nós chegamos à presença do Senhor, tivemos a experiência com Deus, alguém orou por nós, alguém intercedeu por nós. E nós vemos que a experiência de Ló, o livramento que ele obteve, que nós vamos ver nesse episódio, também alguém havia orado por ele. E esse alguém foi Abraão. Foi essa experiência dessa oração de Abraão acerca do seu sobrinho Ló. Abraão começa a interceder por Ló, que estava naquela cidade. Abraão sabia que havia ali poucos justos. E na oração, Abraão chegou dizendo assim: olha, destruirás também o justo com o ímpio? Ele começa até, de certa forma, a argumentar com o Senhor. É possível isso? Se houver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir tudo, não vai poupar o lugar por causa de 50 justos que haja nela? E eu clamando ao Senhor, dizendo, longe de ti, Senhor, longe de que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra. Então, Abraão usou muitos argumentos na oração dele, chegou a 50 justos, 5 justos, 40 justos, e ele vai fazendo a conta, até 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Ou seja, na verdade não havia nem 10 justos lá. Nem 10 justos. Essa que é a realidade. Então, há muitos estudiosos que analisam as cidades da Era do Bronze. Essa Era do Bronze é 2000 anos antes de Cristo, e estimam que Sodoma teria na faixa de 10 mil habitantes. Portanto, a proporção era terrível, apenas 10 justos na cidade, para 10 mil, a proporção muito pequena, e ela é uma proporção profética, na verdade. Em toda a palavra o Senhor mostra que o povo de Deus é pequeno. Para Israel, o Senhor se referia a Jacó como povozinho, nós já falamos disso. Não, é até usada a expressão, não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, eu, teu Redentor, é o Santo de Israel. Então, para a igreja, que é o espelho espiritual de Israel, o Senhor também se refere como um povo pequeno. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, muitos são os que entram por ela. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Tudo isso nós conhecemos pela palavra. Então o Senhor chama a todos. O aspecto maravilhoso da abrangência da eleição de Deus para a salvação, mas poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos? São os fiéis, os que permanecem
vivendo da palavra, dependendo da providência do Senhor. Aqueles que, após receberem a bênção do chamado, continuam porfiando por entrar pela porta estreita em toda a sua jornada, na busca de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, por exemplo, né? Mas os anjos foram enviados a Sodoma, né? Por quê? Porque o Senhor realmente iria destruir. O Senhor ia destruir a cidade, mas ele já mandou os anjos. O recurso. Isso. Interessante que a palavra nos ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, a importância também de orarmos pela nossa família. Todos os meses temos específicos de oração. A oração, o movimento é algo muito importante, faz parte da vida da igreja. E Deus atendeu a oração de Abraão. E 2 anjos foram enviados a Ló. Está registrado em Gênesis capítulo 19, que diz assim: vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez um banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. Então Ló, ele recebeu os anjos, fez um banquete em sua casa, e a presença dos anjos de Deus traz alegria, traz vida, traz paz aos que temem a Deus. E a palavra se cumpre. O anjo se acampa ao redor dos que o temem para trazer livramento, conforme está escrito no Salmo 34. E esse era o propósito de Deus, para dar livramento a toda a família de Ló. E o anúncio dos anjos para Ló foi: olha, nós vamos destruir este lugar. Está em Gênesis 19, 13, né? Porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. E é a situação do mundo que nós vivemos, né? Um mundo que vive um momento de caos, desequilíbrio em todos os aspectos, né? Social, familiar, geofísico, né? São sinais do arrebatamento que em breve virá, e principalmente espiritual, por conta do pecado e da multiplicação da iniquidade. Mas o socorro de Deus virá sobre a igreja fiel para tirá-la desse mundo e levá-la para o seu reino. Agora, há alguns aspectos dentro desse texto que é fácil nós fazermos um paralelo com a situação que hoje nós vivemos, né? O primeiro ponto é que Ló, né, foi tido como zombador aos olhos dos seus genros. Será que eles estavam próximos dele, de Ló, e no entanto ele foi tido Genro como... já não é uma coisa boa, né, Fábio? Desculpa a presença do pastor Isaías aqui, mas é um problema. E os próprios genros ali, falando isso do próprio sogro, que absurdo um negócio dele. Quem sabe não foi daí que surgiu isso, né? Pode ser também, né? Mas nós entendemos o seguinte, olha, vejam só. A mesma coisa aconteceu com Noé, né? Noé estava fazendo a arca, tinha a revelação do Senhor. Nós já passamos por esse episódio aqui, né? E, no entanto, muitos zombavam dele, né? A mesma coisa hoje. As pessoas ouvem falar que Jesus vai voltar, mas elas não creem nisso, né? Há uma certa forma de se contrapor a isso, né? O mundo está vivendo numa esperança diferente, né? Numa vida diferente, né? Daquilo que é a nossa esperança. É bom entender isso, né? O próprio apóstolo Pedro fala nesse aspecto, né, pastor Exato. Edilson? Ele disse assim: ó, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias são os dias que nós estamos vivendo. Virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Está em 2 Pedro 3, capítulo 3, versos 3 e 4. Então, a questão da zombaria, do escárnio, o próprio Senhor Jesus sofreu tudo isso. E hoje, também, quem vai anunciar o Senhor sofre também exatamente as mesmas coisas, porque a situação do homem, ela não mudou. Mas há alguns pontos importantes. Primeiro, aqui é que ao amanhecer, né? Ou seja, ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, que estão aqui, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Interessante que a noite espiritual, que podemos dizer lá era algo físico, mas para nós é algo profético,
de um momento dos últimos dias da igreja nessa terra. Então, esse momento está para se encerrar. E quando falo do amanhecer, é um novo dia. Então, encerra-se um dia profético para o início de um novo dia, onde a igreja ela será arrebatada. A igreja não está esquecida, ela está nesta terra, conduzida pelo Espírito Santo, mas esta noite profética há de se encerrar, e por isso que a palavra fala ao amanhecer. E, além disso, coloca uma posição muito definida, que foi dada ali naquele momento, está registrado no capítulo 19, versículo 15, que ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e as tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Então, o Senhor trata com aqueles que se colocam de pé para a caminhada, prontos para atender a voz do Senhor. A palavra nos diz, no profeta Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, é uma posição do homem em relação ao chamado. Há juízo, há um juízo, mas também há misericórdia, Aleluia. há livramento para os servos. Glória a Deus. E a preocupação de Deus é sempre com a família, né? A família realmente é tudo, né? A instituição que foi criada por Deus. Né? Deixará o varão seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão a sua carne, né? Mas é a situação da família, né? Está sendo alvo de todo tipo de ataque nessa última hora. E as operações de Deus na vida das famílias são várias, né? Deus abençoou a família de Ana, a casa de Obed-edom, quando Obed-edom recebeu a arca, abençoou tantos em toda a história, principalmente aqueles que se entregaram ao Senhor, né? Amém. E Abraão abençoou, e em Abraão nós temos a bênção, né? A bem-aventurança de todas as famílias da terra, por quê? Por conta da descendência do Senhor Jesus. E como Amém. o pastor Edilson lembrou que também o próprio Noé entrou na arca, Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, né, e as suas noras também entraram na arca, a bênção que o Senhor tem para a família. Amém. Tudo, Para a família tudo que completa. Deus tem para o homem vai ser alvo de oposição. Amém. E quando olhamos para a família nos dias de hoje, há uma oposição muito grande, mas a família é um projeto de Deus. E há um juízo, né, pastor Edilson? O juízo para Sodoma, né? O pecado, né? A iniquidade, é tipo do mundo que nós conhecemos hoje também, né? Deus resolve estabelecer esse juízo sobre Sodoma, né? Há um juízo também, né? Um juízo contra o mundo, contra o pecado, e Deus não nos predestinou para esse juízo, para a sua ira, né? Pelo contrário, né? O Senhor tem nos dado salvação em Jesus, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses. Ouvi outra voz, né? O Apocalipse também fala disso, né? Ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Esses textos que nós vamos citar aqui de Apocalipse são importantes porque eles estão muito agarrados ali naquilo tudo que está mostrando o tempo do fim, né? A promessa, o arrebatamento. A pergunta é assim, olha, quem é o injusto? Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Também está em Apocalipse capítulo 22. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. São textos muito claros a respeito da posição hoje da igreja. A igreja não é conivente com o pecado. E a misericórdia, né? Sempre a misericórdia de Deus, né? Misericórdia de Deus a palavra diz assim, que é a causa de nós não sermos consumidos, né? A misericórdia que ela está ligada ao Filho, está ligada ao Senhor Jesus, a expressão do amor de Deus, né? Para a nossa salvação. E no texto ali, que fala de Ló, diz assim, Ló, eles demoravam, e aqueles varões, ou seja, os anjos, pegaram pela mão de sua mulher, pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram fora da cidade. Então, é importante nessa hora nós entendemos, nós não podemos demorar para ouvir e para aplicar a profecia na nossa vida. Porque o tempo
está correndo e rapidamente. E isso fala dos cuidados dessa vida, né? Exatamente, os cuidados. Você vai se demorar por quê? Você está preso a alguma coisa na vida, né, humana, nas questões humanas, você não pode mais se demorar. O anjo está puxando pela mão. Quando o senhor fala com o Zaqueu, fala assim, Zaqueu, desce depressa. Depressa. Porque hoje me convém pousar em tua casa. É o chamado, a urgência desse chamado para que o homem tenha, né, esse livramento, esse escape. E a misericórdia do Senhor está sobre a vida da igreja, né? Por conta do próprio Filho, né? Enquanto um juízo está sobre esse mundo, a misericórdia de Deus está presente para dar o livramento àqueles que creem, àqueles que entregam a sua vida na presença do Senhor. E Ló provou esse livramento, né? O livramento foi tirá-lo da cidade. E o nosso livramento será no dia em que o Senhor nos tirar desse mundo. Aleluia. E nos levar para a sua presença. Glória a Deus. Eternidade. Essa experiência de Ló, maravilhosa, profética, os pastores querem fazer ainda mais alguma observação, algum detalhe? Quantas experiências podemos ver aqui? O livramento que começa com a oração de Abraão, a presença dos anjos, o juízo que haveria sobre a cidade, e Ló estava ciente desse juízo, como a igreja hoje está ciente de um juízo que há sobre o mundo, mas a nossa atitude é nos posicionarmos diante desse juízo. Não adianta você se dar por avisado, mas não tomar uma atitude. Então Ló se posicionou, a sua família, e esse é o nosso livramento. Precisamos conhecer as Escrituras, mas viver a cada dia esta obra como forma de vida e nos posicionar, não se demorar com as coisas desta vida, não tomar a forma deste mundo, porque aquela cidade foi destruída, não houve uma segunda chance, não houve. Como também não haverá uma segunda oportunidade ao arrebatamento. Precisamos, como não sabemos o dia e nem a hora, eu sempre lembro na igreja, precisamos estar prontos todos os dias. Amém. A gente não sabe o dia, não sabe a hora, então precisamos estar prontos todos os dias, porque esse dia acontecerá. E aqui fica o detalhe importante do que é a salvação, né? Nós já ouvimos muito isso, o senhor falou conosco, que salvação é o livramento no meio de uma grande aflição. Amém. É exatamente o que Ló viveu, né? Então, o que chama a atenção para nós é isso, o livramento ali, para nós, é salvação. A salvação, ela começa de forma despretensiosa, porque nós abrimos o nosso coração, mas ela vai muito além disso, né? Sem dúvida. É o livramento, o socorro da parte do Senhor e a previsão de que nós estaremos fora deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Nós encerramos então esse episódio, despedimos aqui dos pastores. Amém. Edilson Rocha, Isaías Nunes. Amém, a paz do Senhor. E de você também. Continue conosco. A paz do Senhor.